Amém? Amém? Voltou, gente, perdão, gente, caiu e eu fiz tudo certinho, tá? Não fez tudo certinho ali, mas caiu. Ô, gente, que dó. Que dó. Amém, gente? Será que o Alguns pessoal... conseguem voltar, outros às vezes têm mais dificuldade, né? Bom, estamos voltando, pessoal. Caiu aqui a conexão. Estamos voltando, aguardando vocês aí para voltar a falar sobre o tema, né? Antônio voltou. Estamos voltando. Peço novamente desculpa, caiu de novo a conexão, mas estamos aí no processo de novo, né, de falar então da janela e das portas. E como nós estávamos falando, né, Paula? Então, quando se abre uma janela, a primeira ideia, né, Paula? Que a Paula está com a gente sabe disso. A primeira coisa, a janela vem antes da porta, ok? A primeira a se abrir é a janela, pensando que você está dentro daquele ambiente, ok? Muito bem. Agora, nem toda abertura de janela já é a concretização para uma futura porta. A primeira abertura, como a Paula colocou, né, amados, foi o quê? O primeiro momento que ele fala, opa, estou começando a ver a entrada de luz, estou começando a ver que o tempo parou com a chuva, que o tempo começa a reverter a situação. Exatamente. Mas ele vai estar num processo novamente de outras aberturas de janela, né, Paula? É isso que é legal. E daí, então, parece que ele está falando já, não desista, falta mais um pouquinho. Né? Tenta de novo, né? Daí ele dá um tempo e daí tenta novamente, daí ele não lança só uma vez a pomba, né, Eric? Sim. Ele lança algumas vezes também a pomba. Na realidade, né, como a Paula colocou, você tem o corvo, você tem a pomba, e isso também, e aí é um simbolismo que a gente pode tratar em outras ocasiões, mas o simbolismo do corvo, da pomba, também está falando sobre processos em nossa vida espiritual. E é legal, né? Que a janela já existe. A janela já existe. E qual o primeiro objeto que sai pela janela? Um corvo, um animal? O corvo, ok? Sim. E depois a pomba. O que deve sair primeiro da nossa vida? Está começando a fazer conexão, amados? Não é as coisas boas. Deus vai retirar. Por isso que a palavra fala sobre arrependimento. Arrependei-vos, né? E o que é o arrependimento? O arrependimento é você refletir sobre o que você fazia e Deus entrar com o perdão, mas ao mesmo tempo o que vai sair? Vai sair aquela sujeira, vai sair aquela porção que Deus não tem prazer nela. E é legal porque o corvo não volta. Entendeu? Tô certa, né? Na realidade é assim, nós temos o corvo e nós temos a pomba. Meu marido chegou. Nós temos dois momentos. O foco é do seguinte, ele solta o corvo, mas o corvo não é ainda, né, Paula, a concretização de que ele estava livre para abrir a porta. Exatamente. Por quê? Porque o corvo é o primeiro sinal. Agora, olha que interessante, Paula. Depois ele vai soltar a pomba. E a pomba traz alguma coisa? Não. A princípio, não. Mas e a pomba, volta, né? E depois a gente vai entender lá na frente, quando Jesus vai ser batizado nas águas, e João vai ter ali aquela visão. E qual é a visão que é descrita ali? Como uma pomba, né? Como uma pomba descendo. Então o simbolismo da pomba significa algo positivo. Mas esse algo positivo, a princípio, ele chega com sua presença, mas não traz nada. Não traz nada. Né? E num segundo momento ele vai gerar vida. Ele vai trazer lá aquela porção, aquele galinho, dizendo, olha, existe vida fora daqui. E olhe como espiritualmente
é exatamente essa sequência que nós temos em nossa vida. Então, né, Paula, talvez muitos que já ouviram esse tema sobre a Arca de Noé, possivelmente falar, essa parte da pomba, da janela, é tudo bobagem, é só mesmo para dizer que eles precisavam, e não é. São segredos espirituais, até sobre batalhas espirituais, né? Amém, gente? Mas a gente vai continuar. E olha que legal, lá em Lucas, nós vamos fazer agora uma comparação. Lá em Lucas, Lucas 17, 26 e 27, fala que assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu tudo. Amém? Essa conclusão, né, que nós temos aqui, que fala, né, que os dias da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Né? Então nós falamos lá atrás, nós vamos só entrar no detalhe da janela hoje, mas é um tema, Eric, que eu acredito que depois a gente possa desenvolver, que Deus está falando no meu coração, sobre detalhar tudo isso que fala, por que ele fala, será como nos dias de Noé, e também tem uma outra passagem que fala de Elias, né? A vinda do Filho do Homem, são coisas que depois nós vamos tentar detalhar, tá? Então hoje a gente fica com a parte da janela. E até interessante, Paula, que quando a gente fala sobre pessoas que têm sonhos com arrebatamento, ou visão do arrebatamento, eles falam sobre uma porta espiritual que se abre no céu. Sim, né? Você já reparou isso? Já. Né? Sempre essa... A porta é esse segundo momento, mas acredite, nós já estamos vendo janelas que são os sinais dessa futura porta. Legal. Né? Eu também acredito muito nisso. E por que como nos dias de Noé? Gente, o que acontecia com Noé? Vamos voltar a ser criança lá na escolinha dominical, né, que a gente ouvia a historinha de Noé. Não tinha chovido ainda, até então, né, é um detalhe muito importante. As pessoas falavam que Noé era doido, era doidinho de pedra por estar construindo uma arca, algo que ele recebeu do Senhor, mas as pessoas não ligaram para nada do que Noé falava, porque simplesmente achavam que ele era doido, né? E Deus vê ali um coração que realmente ouviria o que Deus queria e faria algo. Só que olha que legal, quando Noé tem esse chamado do Senhor, quando ele entra na arca, além dele, dos animais, né, que a gente não está entrando no detalhe aqui, quem ele leva para dentro da arca? Toda a sua família. Por isso que nós falaremos, né, nós começamos a falar de janelas familiares. Noé leva a família dele. E no primeiro instante a gente vai entender que o que acontece? Para Noé levar a família dele, ele teve que construir a arca. Sim. Então vamos entender essa arca como uma casa, a gente pode estar fazendo essa referência. Para eu construir uma janela, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma estrutura. E Noé constrói essa estrutura, né, para que essa janela seja colocada ali, para que toda a família dele, os filhos, a mulher, ele e as noras entrem nessa arca e ganhem a salvação. E eu até acredito, Paula, que Noé ele recebe essa mensagem, essa direção, essa instrução sobre fazer a arca, e nesses 120 anos que ele constrói essa arca, teve até mão dos próprios filhos auxiliando ele nessa construção. Então ele é o primeiro que dá o passo. Então sempre tem alguém que vai dar o primeiro passo. Sim. Sempre tem alguém que vai começar esse caminho dentro da família, né? Dentro do lar. Mas os demais eles tendem a se aproximar e se reunir para construir esse mesmo propósito, né, Paula? Exatamente, esse propósito, e daí juntos eles entraram na arca, e quando eles saíram da arca, nada mais, não existia mais vida, tudo tinha sido consumido pela água, né? Então a família ela é muito valorizada. Então quando lá em Lucas ele fala que seria nos tempos de Noé, a família é valorizada por Deus. Sim. Mas lá quando fala que casavam-se, davam-se em casamento, significa que estava um oba-oba de casa separa, né?
e gente, muito diferente dos dias de hoje. Não só pela desvalorização que a sociedade tem pregado sobre a família, mas sobre uma ação mesmo das trevas, sobre os casais, né, para que esse lance de família seja algo, sim, como eles falam, que já é caído, né, já é passado. Eu ouvi essa semana um pouquinho sobre isso, e eu fiquei com uma dor no meu coração. Foi uma live do Lamartine Porcela com um moço que eu não conhecia ainda, e eu comecei a seguir, achei bem interessante ele, que eles estavam falando, e o Lamartine Porcela, ele estuda muito sobre arrebatamento, né? E o que eles falaram? Que a sociedade judaica cristã está com os dias contados. Gente, é assustador. É assustador porque toda a base da Bíblia você vê que tem família. Né? E o que está acontecendo, né? Se você for realmente ver, estudar um pouco mais, sabe? Não levar tudo como, é normal, que a sociedade está querendo acabar com as famílias. E aí até a gente pode fazer essa conexão, Paula, com o que nós falamos há pouco, que lembra que nós falamos que esse arrebatamento, muitas pessoas tiveram essa visão dessa porta aberta no céu, né? Sim. Então eu imagino a cena de Noé lá, ele avista a claraboia, ele abre, né, aquela janela, e assim que ele tem a noção dos acontecimentos através da janela, vem a vez da porta. Então a janela é deixada de lado e vem a porta. Perceba que esses sinais que a Paula está falando são as janelas de Deus. Sim. Deus dizendo, olha, observe pela janela o que está acontecendo. Observe o que a sociedade está fazendo. Observe que dentro em breve não vai haver mais espaço, pelo menos da facilidade que nós temos hoje, de tratar de certos assuntos, porque, Paula, hoje pode parecer muito comum o que nós estamos fazendo, né? Sim. Pode parecer, não, isso é tranquilo, é só você abrir uma live e começar a falar de Deus ali, começar a transmitir coisas de Deus. Mas, amado, um dos sinais de que a volta de Cristo está muito próxima é que essas coisas vão começar a sofrer estreitamentos. Né? Gente, é muito fácil, assim. A princípio, quando você falava antes da pandemia, né, que poderiam proibir num país como o Brasil, democrático, né, a ir à igreja, era meio difícil da gente entender isso, e a gente viu o que acontece. Então, de proibir, de repente, uma live falando de Deus pela internet, não é tão difícil assim. Sim. Também. E isso que a Paula colocou, amados, é muito interessante, porque até um ano atrás, se alguém falasse, olha, vai surgir aí uma doença e ela vai funcionar até como, entre aspas, uma desculpa para certos rigores, poderia parecer loucura, né, Paulo? Sim. Como assim uma doença? Nunca que aconteceu nesse tamanho nível, nunca que o mundo parou por causa de uma enfermidade. E hoje é uma coisa que a gente aceita naturalmente, até porque passamos e temos passado por ela. Exatamente. E vou te dizer, amados, há outras janelas que vão acontecer, que nós vamos passar, mas a gente não pode olhar para a janela, né, Paulo? Legal, agora Deus me deu essa visão, Deus permitiu que eu percebesse essa coisa, o que está acontecendo no mundo lá fora. E novamente nós frisamos, janela não é para você passar por ela. É para você ver o que está saindo, o que está entrando. Exatamente. São os sinais, porque depois da janela vem a porta. Fora, né, isso de falarem de casamentos, né? Quando Noé estava construindo a arca, ele era chamado de doido, total. Tanto que as pessoas não foram nem quiseram entrar nessa tal arca, né? E hoje, quando a gente fala de Apocalipse, pode parecer a mesma coisa. As pessoas olham e falam assim, vocês são tudo doido de falar de Apocalipse, né? Algo que vocês falam há tanto tempo e nunca aconteceu. Mas o que o Érico falou, as janelas, elas já estão aí. Já dá pra gente começar. Sim. A ver, né? Só que eu também faço uma pergunta. Sempre que eu sou questionada sobre isso, eu falo assim, gente, tudo bem. Os meus avós já falavam de Apocalipse, os meus bisavós já falavam de arrebatamento, né? Mas para eles, já aconteceu de certa forma. Sim. Já aconteceu, porque morreu. Para ele já houve o destino. Fim, né? O fim não, o início da... Agora, o importante também, Paula, é muito bem colocado isso que você colocou, que talvez realmente muitas pessoas digam, olha, mas pastor, mas Paula,
faz 300 anos, faz 1000 anos que estão falando dessa volta de Jesus. Mas, amados, se nós pensarmos o que está acontecendo, principalmente nas últimas décadas, o avanço da ciência, que bate perfeitamente com Daniel capítulo 12, que fala que um desses sinais, ou seja, uma dessas janelas, seria o avanço da ciência. Há 50 anos atrás, dava para a gente pensar numa tecnologia para controlar o mundo. De jeito nenhum. Né? Hoje, a gente está aqui e, de repente, numa gravação de uma live, a gente pode estar fornecendo dados, por exemplo, para algum sistema de internet, para algum sistema de controle que a gente não sabe. Exatamente. Né? Você já foi, às vezes, recebeu notificações assim de propagandas, de coisas que você fala, mas de onde que sabe meu endereço? De onde que sabe meus dados? Ou seja, aonde nós estamos indo, a gente tem que notar. São janelas que Deus está dando para que a gente entenda que a porta está chegando. E assim como Noé, né? Noé não construiu a arca em um mês. Noé não construiu a arca tão rapidinho. Nem em 40 dias o tanto que durou a chuva. Foi muito mais. 100 anos, Eric? 120 anos. 120 anos é o tempo que ele demorou então, nesses para construir a arca. anos, Noé ouviu muita coisa. Ouviu que ele estava doido, ouviu que não iria, como é que ia cair água do céu. Ele deve ter ouvido muita coisa, essas são conclusões minhas, né? Ele ouviu muita coisa, mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque ele tinha certeza de que quem tinha falado com ele era Deus. Então nós temos que ter essa certeza também, sabe? Deus falou, Deus nos deixou a Bíblia, então eu não posso deixar com que as coisas de fora, com que as pessoas estão me falando de doido, fanático, e tanta coisa que a gente ouve aí, deixar de fazer aquilo que Deus nos colocou, né? Como propósito de vida inicial e como propósito de vida de cada um. Então se você tem ouvido, sabe, muitas coisas que você... Né, paranoico, agora só vai na igreja, na sua vida, não desista, um dia vai chegar, e assim como Noé, né, esse dia, gente, vai chegar. E quais são as janelas que nós estamos abrindo para a vida? Né? Primeiro a gente tem que ter uma estrutura, assim como ele construiu a arca. Depois dessa estrutura feita, qual é a janela? Né? Porque um dia a trombeta vai tocar, gente. E aí, nós temos essa janela construída para daí entrarmos pela porta, como é que colocou. Isso que a Paula coloca, amados, também é muito importante, porque você já pensou que tem gente que está querendo decidir a porta, se a porta abre, se a porta fecha, ou mesmo está na etapa da janela, se a janela abre, se a janela fecha, se a janela dá luz, se a janela não dá luz, mas não começou nem o processo da arca. Sim. Não começou nem o processo da arca, ou seja, está querendo pular etapas, né? Veja que é uma sequência. Olhe quanto tempo Deus trabalhou Noé para poder fazer a arca, para que na arca eles tivessem sustentação de passar por todas aquelas tribulações, né? Por todas aquelas lutas, e dentro da arca ele viria a janela, e da janela não é só a entrada de luz, não. Houve o movimento do corvo e houve o movimento da pomba. Exatamente. Ou seja, Deus colocando em nossas mãos certos movimentos para que a gente dê uma sequência para daí entrar na questão da porta espiritual. Né? E é muito legal porque a arca ela foi construída para passar por uma destruição, por um momento muito, muito terrível na Terra, né? Mas eles tinham uma arca para se abrigar. Né? E nós temos que construir essa arca para nós também, pensando na nossa vida espiritual, para que a gente passe pelos momentos de turbulência na nossa vida. Sim, né? sim. Para que daí sim a gente passe, mas a janelinha, a estrutura está ali, a janela está ali, na hora certa essa chuva vai parar e aí, como o Eric colocou, primeiro a gente joga um monte de coisa fora, né? E daí a gente recebe, né, a vida, né, nesse simbolismo da pomba de trazer, né, aquele pedacinho de galho como uma vida entrando ali, né, não só para nós, mas para nossa família. Amém, gente? E um outro tema, a próxima janela, que seria uma janela também familiar, mas ligada à intercessão. Olha que legal também. Noé, ele constrói, amém? Ele constrói a arca. Agora Sim. A gente vai ver uma janela também familiar, aberta, né, ou fechada através da intercessão, tá bom?
E lá em Josué 2, 12 a 21. É bastante, o texto é bem longo, mas eu acho que é legal ler para a gente conseguir entender. Então, ó. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte no muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento se você nos levar a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos deu a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela arrumou o cordão vermelho na janela. Amarrou. E até interessante, amados, olha o texto que a Paula acabou de ler, né? Ele começa lá em cima. Jurem-me pelo Senhor, né? Daí eu vou dar um pulinho nesse texto e tem lá: deem-me um sinal seguro. Daí você pode perguntar para nós, né? Paula, pastor, da onde que vocês tiraram que janela é sinal de uma futura porta? É coisa da cabeça de vocês? Não, amados. Olha como é o destino de Deus. A Paula pegou o texto exato que faz esse simbolismo. Mas aonde que está, pastor, que eu não vi nesse texto de Raabe? Ela diz aqui, ó: dê-me um sinal seguro. E logo na sequência desse texto vai falar do quê? De janela. Janela é sinal. Então hoje você está descobrindo uma questão espiritual das janelas. Na semana passada nós tratamos de definições, mas hoje você descobre que janela são sinais. Primeiro no texto que nós falamos sobre Noé, da janela que se abre para que ele tivesse os sinais de que era tempo da porta chegar, da porta se abrir. E agora nesse texto, mais claro do que isso não tem, né? Dê-me um sinal seguro de que pouparão, e logo na sequência fala da janela. E ainda eu friso aqui, não é o tema, mas fala do quê? Do cordão vermelho, que é o simbolismo do sangue de Cristo, e fala dos 3 dias, que também é um simbolismo em que nós falamos desde a morte de Cristo até a sua ressurreição: 1º, 2º, 3º dia, sexta, sábado e domingo, né? Amém, gente, é muito legal. É um texto que, se você ler correndo, você não vai ver todo o potencial que ele tem, mas é um texto bem interessante. Então, vamos lá. Agora o pastor, né, como um homem muito estudado da Bíblia, se nós perguntarmos, gente, qual foi a primeira conquista que Israel teve na terra de Canaã? O pessoal tá aí, ainda a internet não está muito legal. Queria dar um abraço para a dona Sueli, que está aí com a gente. Eu vi o Daniel também, o seu Dani, lá do pastor Romeu. A Daniela também. Oi, Daniela, tudo bem? Quanto tempo? Daniela, a gente se conhece de adolescente na igreja metodista. Bacana. Faz um tempinho. Bacana mesmo. Então vamos lá, gente. Qual foi a primeira conquista de Israel na terra de Canaã? Não é difícil, gente. Quando a gente lê lá na Bíblia, qual foi a primeira conquista que o povo de Deus tem lá na terra de Canaã? A princípio, e realmente, né, eu só fiz uma alusão aqui, é Jericó como terra conquistada, né? Só que se nós entendemos essa história de Raabe,
né, para quem, só para a gente atualizar, Raabe, ela era uma prostituta, né, e ela estava num povo em Sitim. Se eu estiver errado, o pastor me corrige, mas pelo que eu entendi, Sitim era uma última etapa que o povo tinha para chegar na Terra Prometida. Mas antes propriamente da conquista de Jericó, antes propriamente, pelo que eu entendi, ficava bem na divisão, né, Eric? Sim. Na divisão ali, houve uma salvação para uma família, né? Houve uma conquista, Deus conquistou ali toda uma família através da intercessão de uma prostituta. É interessante, Paula, esse simbolismo, né, que a Paula traz para nós, porque de fato, às vezes nós olhamos para janelas e portas e nós nos fixamos na bênção material, né? Sim. Puxa, qual foi a primeira conquista? Jericó, né? E quantas vezes a gente recebe essa notícia dizendo, não, foi Jericó, porque nós associamos a grande bênção o quê? A conquista da cidade. E a Paula frisou de uma forma muito interessante que a primeira bênção é a conquista dessa família. E olha, né, Paula, eles dão um recado. Olha, então nós temos algumas condições para que essas coisas aconteçam, né? Então as condições são essa, entre elas que ela trouxesse a família dela para esse recinto, entendeu? Então, olhe, às vezes nós estamos construindo arcas e a nossa fixação na construção dessa arca ou dessa casa espiritual é tão pessoal, é tão centralizada em nós, que nós esquecemos de trazer os nossos. Nós estamos tão focados às vezes na nossa própria salvação, no que aquilo que vai ser bom para nós, no que aquilo que vai ser galardão para nós, que deixamos de lado aqueles que nos cercam e esquecemos que uma arca, ela não foi feita só para uma pessoa. Sim. Ela foi feita para uma família. E olha que coisa fantástica, Paula. A história da Bíblia começa através de um homem e uma mulher, né? E depois eles vão formar uma família, e depois lá em Noé, quando a história começa de novo, começa também por uma família. Por uma família, muito legal, né? Então, e Raabe, ela não pede mais nada. Ela pede a salvação para ela e para a casa dela. E o que eles falam? Traz todo mundo, né? Seu pai, ela fala, tem meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, né? E eles falam o quê? Vem, né? E é muito legal que Raabe, ela faz essa intercessão pela família dela, né? Ela não fala, olha, eu não mereço, ela não fala, eu mereço, eu fiz tudo porque eu fiz tudo de certo, né? Não, salva a minha família, né? Ela pede isso, né? E daí vem o que nós comentamos, né, Paula? Que é a questão de você ser focado na coisa certa. Ela poderia, no desespero, falar, quer saber, eu vou garantir a minha. Eu faço isso e vocês salvam minha pele. Sim. Mas o que ela fala? A minha família. Exatamente. Né? Ou seja, quantas vezes nós buscamos salvar a nossa pele, e eu creio que não é lá, né? A Bíblia não tece muitos detalhes, mas Noé possivelmente estava falando com Deus, olha, vou fazer uma arca, e o Senhor falou da minha família, então salva realmente a minha família, que a minha família esteja pronta, porque até aquele instante ele recebeu a promessa, mas imagina 120 anos construindo, e em 120 anos a coisa muda, né, Paula? Muitas vezes alguém que está em Deus poderia sair, mas ele tinha aquela convicção de que se ele permanecesse fiel, Deus também seria fiel com a casa dele. E esses espias, né? O que eles simbolizam? O que simbolizam esses espias, né? Ele, como se guardasse ali, como se Raabe, quando ela guarda os espias, né? Ela traz eles para dentro da casa, ela esconde eles, né? Como se ela guardasse a palavra, sabe? Como ela guardasse a presença de Deus dentro da casa dela. Agora vamos trazer, né, para a área espiritual. Ela pega a palavra, a presença do Senhor, e guarda dentro da casa dela, agora da vida, né, da sua própria vida, né? E aí, como a Eric colocou, ela guarda os espias, ou seja, ela guarda a presença, ela guarda Deus ali, e com o simbolismo, né, do cordão vermelho, né,
o sangue de Cristo, Sim, né, colocado exato. nessa janela. Ele foi Perfeito. colocado na porta, né, no momento, mas agora ele é colocado ali na janela, né, como simbolizando realmente uma casa separada, algo realmente separado do Senhor. E eles deixam muito bem claro para ela, né, olha, a gente não tem obrigação, se você não cumprir, né, de colocar todo mundo dentro da sua casa, de colocar o fio escarlate na sua janela, a gente não tem responsabilidade se você não fizer isso. E por onde eles entraram na casa? Pela porta. Pela porta. Então, Entendeu? E aonde ficou o fio? na janela. Na janela. Você está percebendo que a função parece idêntica, mas são funções semelhantes, mas com identidades próprias. Né? E é muito legal, né, que quando, né, a gente pode trazer para a nossa vida, né, Deus falando a mesma coisa, olha, eu não tenho compromisso se você não tiver um compromisso comigo também, né, porque, né, é muito claro, olha, se você não fizer isso, qualquer um que sair da sua casa, eu não tenho responsabilidade mais sobre a vida dele, porque se ele morrer, não vai estar sobre a nossa responsabilidade, eles falam para ela, né, então, qualquer um, gente, que sai da presença, que não guarda a presença, que não está ali com essa janela com o fio de escarlate, não vai ter, né, essa garantia, né, Eric, da vida. E para aqueles que são mais novos na fé, até fala, mas pastor, detalhe um pouco mais. Paula, detalhe um pouco mais. Amados, por onde saiu o cordão? Pela janela, vocês concordam comigo? Então a nossa entrada em Cristo é pela porta, né? Aqueles irmãos entram pela porta. Mas olha que interessante, a janela ela emite sinal. Você sabia que você que aceitou Jesus como Salvador, você emite sinais espirituais de que realmente você está salvo? Você sabia que aqueles homens disseram, olha, se nós chegarmos e olharmos a janela sem o cordão, não temos compromisso. Mesmo que eles estivessem na casa. Olha que loucura. Você passa uma vida inteira construindo coisas que você entende como espirituais e até certo ponto são espirituais, mas você esquece do detalhe, que o cordão de Cristo tem que estar na janela, ou seja, a janela é a entrada de sinal, mas ela também externaliza saída de sinal, ou seja, se o mundo espiritual ver em você a falta de sinais, a falta de janelas espirituais, ele vem com retaliação. E realmente, e é muito legal porque quando nós pensamos nos sinais, né, quando lá Moisés pede para colocar o sangue do cordeiro no umbral da porta, é um simbolismo diferente. Sim, sim. Porque daí o devorador não entraria, né? Então é um simbolismo diferente. Agora que ele está falando, se o sinal não estiver na janela, se eu não ver esse sinal, eu não vou poder salvar a tua casa. Agora veja, né, Paula? O simbolismo dessa janela, por quê? Porque eles iam avistar. Eles iam avistar. Agora, o devorador, ainda que sendo uma figura espiritual, ele simboliza a figura espiritual como de um homem, por exemplo, né? Para ficar um pouco claro, né? Ou de um espírito, ou seja, por onde que teoricamente seria o acesso dele? Pela porta. Então a questão aí, além do sinal, o devorador ele teria acesso à porta. Ele teria entrada, e daí então o sangue sobre a porta, para barrar a entrada. É mais além ainda do que o sinal da janela que precisava ser avistado. Agora Deus estava dizendo, eu estou barrando a entrada, né? Que são etapas também, né? Começa pela janela, mas depois vem a porta, onde Deus precisa barrar muitas vezes entradas espirituais para a nossa vida não ser destruída. Exatamente. E o que acontece, né? Então, nós vamos pensar no Apocalipse. Quando aconteceu o arrebatamento, que em nome de Jesus, quem sabe a gente vai estar aqui para ver, seria um sonho muito doido. Eu né? creio que nós vamos fazer parte disso tudo. Mas quais são as casas que estarão com o fio de escarlate na janela? Sim. Né? Para que realmente essas casas sejam salvas, né? Que as pessoas que estão ali sejam salvas, né? Então nós
temos a obrigação de orarmos, de intercedermos pelos nossos familiares, para que eles entrem nesse simbolismo de entrar na casa, né? E tá com esse fio na janela, né? Com esse cordão vermelho, que eles entrem na presença do Senhor, que eles também guardem a presença do Senhor. Então nós temos, né, essa... E onde estão os nossos familiares? Eles estão próximos de nós, a ponto de podermos, como Raabe fez, chamar? E por que eles conseguiram entrar também na casa? Por quê? Porque a casa estava livre para a entrada deles. É verdade. É verdade. E daí você começa a entender a história do corvo saindo pela janela da arca. E aí a gente começa a entender a história que existe uma janela e uma porta, da palavra de Deus dizer que lá no Egito, Deus mandou passar o sangue nos umbrais da porta, porque tem casas, Paula, que a pessoa diz assim, olha, eu estou com a casa aqui, e está esperando a proteção de Deus, mas a porta já foi rompida, porque não tinha sangue na porta, o inimigo não encontrou sangue na porta e entrou, e aí é um processo de retirada, tem que ter batalha espiritual para retirar o que entrou e não devia ter entrado, mas o objetivo de Deus é sempre a prevenção, né? É muito melhor do que tratar a doença, é você não deixar a doença chegar. Né? Muito melhor do que você expulsar aquilo que entrou é você não deixar ele entrar, e daí o sangue na porta dizendo, ó, aqui você não entra, né? Então vamos, assim como o Raabe fez, vamos abrir as nossas janelas de intercessão pelos nossos familiares. Quais são os seus familiares que precisam entrar nessa casa ainda? É pai, mãe, irmãos, irmãs, tio, tias? Quais são eles? Vamos orar, sabe, trazê-los, né? Muito legal, porque ela traz eles para dentro, né? Já pensou se tivesse um irmão brigado com ela? Que arrependimento? Sim. Que arrependimento seria, né, dessa vida, de não ter a salvação? Mas talvez com o perdão do Senhor, né, a gente possa haver esse perdão, né, e receber todos os nossos familiares, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Isso que você coloca, Paulo, é muito importante, porque imagina se hoje fosse o dia do arrependimento, o dia do arrebatamento, né? Estou misturando. E aí, se a gente não tivesse bem com alguém, ou tivesse nessa luta, isso a gente sabe, pode acontecer, né, Paula? Às vezes a gente não pode também ter uma hipocrisia aqui, de dizer, não, olha, infelizmente, amados, pessoas são diferentes, pessoas têm, às vezes, gostos, valores diferentes, mas a questão é que, independente disso, a gente tem que estar acertado, não é? E a Paula colocou muito bem, imagine um irmão não estando bem. E aí, chegaria na casa, mas esse irmão se recusou a entrar na casa, porque, puxa, eu não estou bem com a minha irmã Raabe, né? Estamos fazendo uma suposição, a história diz diferente, diz que a família entrou, e a família foi salva, mas uma suposição, né? E aí, Deus não poderia esperar um outro momento, porque assim que eles passassem, não dava para dizer, não, vou passar amanhã para ver se está tudo certo com o seu irmão, né? Era um momento só, e assim o arrebatamento, um momento só, uma abertura só de porta e um fechar só de porta. E Paula, da mesma forma que a porta lá de Noé abriu, eles entraram e ela fechou. Da mesma forma que a porta vai abrir lá no céu, no arrebatamento, ela vai fechar e vai ser assim, num piscar de olhos, Paula. Não vai dar para amanhã eu vou falar com Deus e vou ter aí 24 horas de arrebatamento. Não vai ter 24 horas de arrebatamento, nem uma hora, nem meia hora, vai ser num piscar de olhos, né? Então, gente, né, essa porta aí da família, né, uma onde Noé constrói essa estrutura e traz a família, a outra onde Raabe intercede pela família, né, para que a família entrasse na casa e também recebesse ali a salvação, né? Então, que nós entendamos que existe uma responsabilidade mesmo nossa de interceder pela nossa família, né? Nossos pais, nossos irmãos. Onde estão os seus familiares hoje? Eles estão próximos de você?
né? Eles estão próximos de nós. Se não estão próximos, vamos tentar nos aproximar dos nossos pais, dos nossos irmãos. Existe uma certa responsabilidade nossa de orar, pelo menos orar pela vida de todos os nossos. Amém, gente? Eu creio assim também. Amém. Que às vezes a gente imagina assim, né? Puxa vida, mas tá na mão de Deus aí. De fato, Deus é que faz a obra, é Deus que transforma, é Deus que converte os corações, mas isso não pode ser desculpa para nós, para deixarmos de orar, de interceder, principalmente por aqueles que estão próximos a nós, nossos familiares, nossos amigos, nossas pessoas que são próximas a nós, até a igreja em si, né? Sim. Ela é um tipo de família para nós. Né? Exatamente. E que nós tenhamos isso no nosso coração, né? Amém. Da nossa intercessão pelos nossos familiares. Passou. Já são 8 horas, tem mais uma janela aqui, uma janela um pouco mais extensa, né? Mais extensa, que é a janela do casamento, né? Muito superficial, que a gente vai tratar, superficial, mas com profundidade, né? Que é essa parte que fala da janela do casamento, né? Que também está aí sobre as nossas vidas. A Fernanda, não tinha falado oi para ela, ela também estava aí, está sempre aí com a gente, Deus abençoe. Amém, gente? Aí a gente vai agora continuar semana que vem, senão se a gente começar, daí fica ruim parar no meio do caminho. Parar no meio, né? Do caminho. Mas veja quanta coisa, amados, tem sobre janelas e porta. E hoje você já tem aprendido alguns segredos espirituais aí sobre questão de porta e janelas espirituais. E nessas próximas aulas também vocês vão ver quase que na prática coisas que vocês vão falar, agora eu estou entendendo porque aconteceu uma determinada sequência na minha vida que trouxe um determinado resultado, e nada mais é do que janelas que indicavam sinais para determinadas portas, né? Amém, gente? Que nós possamos abrir as portas para a salvação e fechar as portas realmente de maldição, de coisas ruins sobre a nossa vida. Nós temos esse poder em nome de Jesus, né, para que realmente as portas e as janelas elas sejam abertas às certas, né, e que nós entremos, né, como o Eric falou. E eu achei muito interessante quando ele fala de Noé, né, eu não tinha me atentado nesse processo, né, a janela ela estava ali, ela estava construída, mas teve um processo para que realmente a vida, a bênção chegasse, né, tem um processo. Primeiro teve que esperar a chuva parar. Depois de 40 dias, né, quando as águas estavam baixando, ele lança o corvo, ele tira tudo, né, simbolizando tirar tudo de ruim, e depois ele lança a pomba. A pomba lança, só a pomba ele lança agora, 2 vezes. É até interessante, né, Paula? Estamos finalizando, claro, mas vale essa pincelada, que imagina Noé, 40 dias, 40 noites... E depois ainda mais um tempo, porque na realidade eles ficam 1 ano e pouco dentro dessa arca, né? Olhando a janela e vendo aquela chuva caindo, aquela tempestade, dia e noite. Talvez ele pensando, para que serve essa janela? Não, para que Deus permitiu construir uma janela se só tem chuva, se eu não posso abri-la? Né? E às vezes a gente está assim, está vendo a janela, ela foi construída em nossa arca e a gente está dizendo, Deus... Para que se é só para ter chuva? Se é só para ver água caindo e não ter expectativa? Mas existe um processo, né, Paulo? Sim, existe um processo e a vida vai entrar. É só esperar um pouquinho. Né? Se a janela está construída, se a arca está construída, a vida vai chegar, a bênção vai chegar. E a minha oração por vocês é que se vocês estão passando principalmente pelo processo, talvez da construção da arca, ou se vocês já deram um passo além e estão falando, pastor ou Paula, eu estou na janela e eu estou numa tristeza porque a sensação que eu estou numa janela e eu só avisto chuva dela. Saiba que é um processo e que talvez Deus, essa noite, usou esse tema para falar. Aguente firme, porque a mesma janela que você avista a chuva vai ser a janela que você vai avistar o sol. Exatamente. E a mesma janela que às vezes está fechada, ela vai se abrir, o corvo vai sair, a pomba vai sair, vai trazer o galho e a porta vai se abrir. Né? Amém, gente? Que Deus esteja nos abençoando, nos guardando mais uma semana. Obrigada por todo mundo que está aí com a gente, né? Como o pessoal tem colocado,
que está participando e que depois outras pessoas também irão participar, porque fica lá no Face. Eu preciso fazer um canal também, eu acabo esquecendo, né? Mas o pastor tem um canal lá também. Sim, eu estou sempre postando. Tem. Se quiserem assistir lá, pastorpr.eric com C, Bacelli, B de bola A, CCELLI. No YouTube vocês vão acessar essas aulas. Até indico para vocês, lá em cima tem um monte de ícone, o playlist, porque lá no playlist está dividido. Discipulado, aula de escola dominical. Então fica fácil para vocês, se vocês acessam o discipulado, vocês vão acessar todos os discipulados que houve até hoje, né, Paulo? E assim por diante. Amém, gente. Obrigada por todos que estão aí e que nós realmente, sabe, entendamos um pouquinho dessas janelas que nós temos na nossa vida e que nós, sabe, assim, todas as janelas de bênção espirituais estejam sobre nós. Amém? Amém. Mas a gente tem que abri-las, né? A gente tem que fechar algumas. O Eric ora pela gente. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus estenda sobre ti essa graça, dessa palavra que foi liberada nesta noite. Amém, Pai. Que as tuas janelas não sejam mais janelas somente fechadas, janelas que avistem somente chuvas, mas sejam janelas que avistem um novo amanhecer. E principalmente que dessas janelas Deus abra uma porta onde você possa ser conduzido num caminho de bênção. Eu abençoo cada um de vocês. Agradeço a honra de vocês para conosco. Que Deus honre muito a vida de cada um de vocês e que te dê uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Obrigado, amados. Continuem conosco nos domingos de manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, domingo à noite, culto às 7 da noite, terça-feira, também cultos na igreja, quarta-feira o trabalho Betel lá com Mateus, né, que ele solta, libera lá uma mensagem para nós, e na quinta novamente, nós esperamos encontrar vocês às 7 horas da noite para o discipulado em nossa casa. Amém? Amém, Deus gente. abençoe, amados. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deixa eu Até desligar logo, aqui. em nome de Jesus.